Gente, falando um pouco agora em relação à parte hormonal do homem, tá? Eu dei já uma dica em relação à testosterona, que a gente, no consultório do urologista, está intimamente relacionado com libido. Hoje é uma coisa extremamente comum, em voga, a reposição de testosterona, até para a mulher, né? Isso tem sido alvo de embate até do Conselho Federal de Medicina. A gente vê grandes clínicas que estavam fazendo uso indiscriminado disso, até de formas pouco estudadas, ou coisas que eles estavam criando conhecimento e já aplicando nos pacientes. E a gente sabe que existe um critério muito preciso em relação à reposição hormonal. Então, geralmente os pacientes falam para mim, o doutor William é chato em relação à reposição hormonal. Né? Porque a gente vem lá e fala assim, eu não estou bem, eu estou na andropausa, né? Eu quero alguma coisa a mais, eu estou sentindo que eu preciso de alguma coisa a mais. E como, infelizmente, até no ambiente de atividade física a gente tem um acesso muito facilitado, a gente acaba tendo um uso indiscriminado e isso gera consequências, né? Do ponto de vista de testosterona, Jader, como que isso funciona no cardio? Olha, atualmente está sendo bem comum a gente encontrar complicações do uso abusivo de testosterona, tá? Seja, inicialmente a gente falou, num descontrole de pressão, então um paciente que inicialmente não era hipertenso, mas que de repente começa a desenvolver e tal, e aí entra o médico perguntar sobre, tá? Isso é uma coisa, como talvez em alguns aspectos está parecendo uma epidemia de uso excessivo aí, sem indicações clássicas, então questionar ativamente o paciente, porque tem sido extremamente comum. E até pontos mais graves. Então, assim, no ecocardiograma, que é um exame que um ultrassom cardíaco, que a gente usa para ver função, força cardíaca, já tem sido comum a gente encontrar disfunção, ou seja, um coração mais fraco, secundário ao uso de testosterona, tá? Existem alguns métodos um pouquinho mais avançados, chama strain, onde você consegue detectar uma disfunção precoce. Então, às vezes, o coração ainda ele tem uma força preservada, mas já tem indícios de que, se você continuar esse uso abusivo, ele vai evoluir para uma insuficiência cardíaca. Tá? E insuficiência cardíaca, a gente fala que é a doença de final da linha de todas as doenças cardiovasculares. Tá? Então, você infartou, a tendência é você evoluir com uma insuficiência cardíaca, uma hipertensão mal controlada. Então, é uma doença grave, com um índice de mortalidade muito alto, tá? E que deve ser encarada com a gravidade que ela traz. Então, assim, tem sido muito frequente a gente encontrar consequências desse uso abusivo, tanto no meu consultório quanto colegas que a gente conversa, tal, em outras cidades. Isso não é uma coisa local do estado de São Paulo, é global, entendeu? Então, realmente, concordo com o William, tem que ter indicação precisa, tá? Prescrito por um profissional capacitado, tá? Então, o colega usa, às vezes vê o ganho de massa, vê que, de repente, fazendo sem uso da medicação, ele não consegue ganhar a massa que ele gostaria ou na velocidade que ele gostaria, tá? E aí ele acaba apelando para isso, muitas vezes orientado por uma pessoa que não tem o conhecimento para tal, né? Então, é uma coisa que realmente impressiona. Tipo, vamos dizer assim, né? É bom. Então, quer dizer, traz resultado. Então, é isso que chama muita atenção. Então, muitas vezes eu faço um paralelo e falo assim, cara, é como se fosse uma cocaína. O negócio é assustador. Então, para a pessoa que realmente busca, às vezes, um ganho de massa rápido, tem dificuldade em relação ao emagrecimento, tem uma queda de libido, muitas vezes está até com alteração de qualidade do sono, estresse no trabalho, indisposição, anedonia. Ele começa a fazer a reposição de testosterona e a vida dele muda da água para o vinho. Isso é um pouco assustador e é por isso que a gente encontra... Faz diferença, é por isso que tanta gente usa, né? E, Matheus, o nutricionista ele pode fazer uso da testosterona? Habitualmente ele usa outras formas de fazer essa reposição? Ou ele pede auxílio, às vezes, do profissional médico? Como que isso funciona no seu dia a dia? No dia a dia. E é algo que chega muito. Hoje a gente sabe que realmente o nutricionista não pode, né, indicar e não deve.
Eu peço muitos exames na parte clínica quando eu pego aquele paciente homem, ele 30 e poucos, e nunca fez uma testosterona na vida. É o que eu falo que o homem não se previne. Se você faz ali um exame de testo com 25, depois com 30, 35, você consegue ver o parâmetro. Começou a cair, você já vai se prevenir que daqui a um tempo você já sabe que vai estar mais baixa. Aí sim, talvez uma reposição com acompanhamento seja válido. Perfeito. Mas hoje realmente chega muito. O pessoal colocam todas as esperanças no hormônio, não só homens, mas também mulheres, né? E é algo que realmente está realmente na alta. E aí, como você falou, dá resultado. A gente não pode ser hipócrita, falar que não dá. Aumenta a força, aumenta a libido, aumenta a recuperação muscular. Para quem busca performance, é algo que realmente... Até porque hoje todo esporte de alto rendimento tem hormônio inserido. E aí, o que é o difícil do hormônio, na minha visão? Você fica preso a ele. Porque uma vez que você faz o uso de um hormônio por um tempo, pelo menos de uns 3 a 4 meses, e não tem como usar menos que isso, teu eixo já está bagunçado. Para voltar toda a produção natural, parte de espermatogênese, toda essa parte ali dos testículos, vai ali às vezes de 8, 10, 12 semanas no mínimo, para o seu corpo associar que parou de vir de fora e voltar a produzir. É isso aí. E aí, desculpa te cortar. Não, é um parênteses importantíssimo. Então, reposição de testosterona transforma o homem em um homem estéril. Ponto. Exato. Então, ele esteriliza. Zero espermatozoide circulante. Tá vindo de fora, não tem por que Não produzir. tem por que produzir. Exato. E o que manda na produção de espermatozoides é a testosterona intratesticular. E essa testosterona intratesticular é 100 vezes maior do que a testosterona circulante. E é ela que vai fazer a diferença. E a gente não consegue fazer com que o homem tenha 30 mil de testosterona para daí levar uma espermatogênese decente. Exato. Entendeu? E aí vai o problema depois. Usa por um período, tem um resultado bom. Às vezes ela pode ser usada que nem o bom da reposição, que um homem que chega ali na casa dos 40, 45, 50 ou mais. E tem essa queda, não tem um risco de câncer de próstata, faz o exame. Vai usar uma reposição, é para o resto da vida. Ele não vai usar uma quantidade que vai ficar suprafisiológica. Vai ficar dentro ali do que o corpo está aceitável. É isso aí. Só que o cara jovem que faz esse uso suprafisiológico, a gente fala, né? Ele fica preso muito aqui, ó. Porque quando tirar, como eu falei, vai demorar uns 3 meses para voltar ao que era antes, que vai ser inferior do que o momento que ele estava usando. Perfeito. E nesse período sem, o que costuma acontecer? Eles tiram de uma vez, não fazem uma forma adequada de medicação, que o médico também consegue, às vezes, adiantar a volta do eixo de uma forma mais rápida, com clomifeno, às vezes até HCG, dependendo. Só que daí o cara fica dependente, volta a perder rendimento, volta a dormir mal, e aí vem o quesito psicológico. E aí chega lá no psicólogo, depressivo, com problemas de ereção, porque isso vai interferir diretamente na libido, ereção e interesse sexual. E aí vem um outro problema depois, né? Não só o risco cardiovascular que ele vai adquirindo ao longo do uso, hipertrofia até às vezes de coração, porque a gente tem que salientar que testosterona ela ajuda a hipertrofiar todo o músculo. Isso pega órgãos, mas principalmente o nosso coração, né? É isso aí que o Jader falou. Então, o paciente com insuficiência cardíaca grave, insuficiência cardíaca grave, gente, é aquele cara que tem indicação de transplante cardíaco. Exato. É um negócio dramático, não é uma coisinha assim, tipo, remedinho para pressão, não. Até porque no fisiculturismo que a gente pega profissional mesmo, os atletas open, né? Que é aquela categoria acima de 130, 140 quilos, dificilmente vivem muitos anos. É isso aí. Infarta cedo, Sim. 45, 50, porque o coração realmente já está tamanho de um boi, né? No limite, é isso aí. Exato. E aí, Vinícius, eu já vi, ele falou, né, o Matheus falou bastante da parte psicológica, eu já vi os dois, né? Eu já vi paciente deprimido porque deixou de usar, eu já vi paciente totalmente transtornado, viciado em testosterona, com níveis assim, o cara baixa de 1000, o cara Já fica deprime. louco. Então, tipo, ele vivia com níveis altíssimos, que é aí que ele via a felicidade dele. Entendi. Isso aí eu não tenho experiência, né, em relação a isso, mas eu imagino o quanto deve ser para o homem ali, né, na construção de identidade, sempre pensando na construção de identidade do homem, o quanto que para ele às vezes é importante ter que colocar a testosterona para ele se sentir grande, né, para ele se sentir maior. E aí a gente pensa na baixa autoestima, né, de a pessoa de precisar cada vez mais, né, exercício físico e às vezes esteroides, né, que falam anabolizantes, né, e querer cada vez maior, né, acaba
acaba desenvolvendo um transtorno dismórfico corporal aí que nunca se enxerga grande, né? Por maior que... Às vezes é até a supercompensação também, né? Quer ser saudável, mas aí... Passa do ponto demais. e acaba virando um problema e segue o exemplo do fisiculturismo em nível extremo, né? Vamos chamar assim.